Agora, se você observar quando ele falou de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme. Os discípulos, homens como nós, eles disseram, se ele dorme, ele está salvo. Ele quis dizer repousando, o que eles achavam. Mas ele veio, Elias falou na linguagem deles. Ele disse, ele está morto, o que vocês creem? Mas disse, vou despertá-lo. Despertá-lo. Está vendo? Está vendo? Quando você está... Morte significa separar. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, se ela for convertida, não está morta. Está morta do ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós. Mas está na presença de Deus. Não está morta e não pode morrer. É impossível que morra. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Por isso, ela não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterna, não pode perecer. É vida imperecível. Ela a tem porque Deus a deu para ela, e não por merecimento. É incondicional. Deus lhe dá isso. Deus chama. Ninguém pode vir a Deus se Deus não o chamar. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar ou trouxer. Está certo? Assim que é Deus em todo. Talvez amanhã à tarde toquemos um pouco mais nisso, porque quero trazer esta coisa de doença para vocês, para que vejam isso. Houve um tempo quando nos tornamos germes em nosso bisavô. Vocês sabem disso? Os médicos sabem disso. Ora, vocês também, vocês, leitores da Bíblia, vocês sabem que o germe da vida começou em seu bisavô, a se tornar germe e veio através do seu avô, então em seu pai, então para sua mãe, e onde você está agora? Isso mesmo. A Escritura até ensina isso. Aqui está a Escritura para vocês, se quiserem. Creio que disse que Levi pagou dízimos quando estava no lombo de Abraão, que era seu bisavô. Está certo? De modo que, vejam, o germe tornou-se lá no passado, mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo, quando Deus criou o homem em sua própria imagem. Espírito do homem. Não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Estão vendo? E então ele os fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Queria que tivéssemos uma chance esta tarde de ir devagar e entrar nisso, só para ver como que Deus agora está na entrelinha, mas quando se vê, isso vem bem à tona com a linha. Estão vendo? Como Deus, lá no princípio, o que ele fez lá, e como ele desceu à terra, e como que ele fez o homem em sua imagem. E então Deus virou e formou-se na imagem do homem para redimir o homem. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um espírito homem. E então não havia ninguém para arar o solo. Então ele criou o homem do pó da terra. Agora, os cronologistas e assim por diante, e estas pessoas que fazem exploração e pegam velhos ossos e assim por diante e creem em evolução, eu creio no tipo certo de evolução. O homem evolui de si próprio, mas não inteiramente de uma célula. Não, senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez um pássaro. E um macaco tem sido macaco, um homem tem sido homem, isso mesmo. Agora, eu estava falando com um médico aqui faz um tempo em Louisville. Ele disse, ora, reverendo Branham, eu estava falando como que os nativos da África, como comem, simplesmente vão por umas coisas das mais medonhas que já se viu, o modo como comem. Pegam coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhada, bicho e tudo. Não faz diferença para eles, está vendo? Disseram, bebem qualquer coisa, não faz diferença o que seja. Ele disse, mas reverendo Branham, essas pessoas não são humanas. Eu disse, sim, elas são. Com certeza que são humanas. Eu disse, o que mais se aproxima do ser humano, no gênero dos animais, é o chimpanzé. E vocês têm tentado durante 4.000 anos tirar um resmungo desse chimpanzé e ele não consegue resmungar. Eu disse, porque ele não consegue pensar. Ele não tem com o que pensar. Pode-se ensinar-lhe coisinhas como a um cavalo à direita e à esquerda, ou colocar óculos, ou fumar charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim, mas é apenas como a direita e a esquerda para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal, mas deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que tenham, e essa é a pequena tribo do Bosquímano. E eu disse, provavelmente o tataravô do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a mão direita e a esquerda.
A única coisa que ele sabe é comer, e ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa não faz diferença alguma para ele, contanto que coma. Mas deixe-me pegá-lo com 5 anos, e com 15 anos falará bom inglês e terá boa instrução. Porque ele tem uma alma. Deus o fez ser humano, e ele tem tanto direito de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez, o quanto nós temos de pregar aqui pelos Estados Unidos todos, para as pessoas repetidas vezes, e implorar, persuadir e tudo mais. Deixe que ele ouça uma vez e veja-o gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, Senhor. E é assim que está meu coração, ô irmão, hoje, quando penso na África e aquelas pobres mãozinhas sendo levantadas, dizendo: irmão Branham, mais uma vez a respeito de Jesus. Ó misericórdia, há alguma coisa em mim que revolve e queima. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá, sim. É isso que faço com cada centavo que consigo. Tudo Deus sabe, além do que apenas uso para comer, e a maioria das pessoas me dão roupa, e apenas aquilo que me basta para viver eu mesmo com o mínimo que eu puder, coloco direto no fundo missionário que o governo providenciou. Nem pago imposto de renda disso. Até juntar 3 ou 4, 5 mil dólares, e levo para lá e prego o evangelho para o povo, que sei que naquele dia terei de responder, e saberei pelo que responder. Eu costumava, quando ia a uma cidade, eu realizava uma grande reunião antes, quando tinham muito dinheiro e tinham grandes campanhas de milhares de dólares. Eu dava para a Cruz Vermelha e assim por diante. Agora não é crítica a eles, mas vindo rua abaixo num carro de 4 mil dólares, com abotoaduras de diamante, fumando charuto, e 500 dólares por semana com o dinheiro que as pessoas doem. Não, senhor, não, de modo algum. E nestes, e logo que se deixa a cidade, dizem santos roladores e tudo assim, e caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, senhor, eu mesmo o pego, e perante Deus como meu juiz, eu o coloco na obra do evangelho além. Por isso sei naquele dia que eu, quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será dada corretamente. É exatamente isso, porque entendo que, da maneira que trato as pessoas, estou tratando a Deus. Simplesmente a minha atitude para com você é a minha atitude para com Cristo. E a sua atitude para comigo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Agora, ver um povo assim, e ver como que um ser humano, então, com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. E agora, então, deixe-me corrigir isto só um pouquinho, ou dizer uma coisa. Alguém vai embora e vai dizer: o irmão Branham é calvinista. Não, não sou. Sou calvinista, contanto que calvinismo esteja na Bíblia. Mas quando o calvinismo sai da Bíblia, então sou arminiano, veja. Creio em santidade e creio em calvinismo também. Mas ambos, um foi pelo galho e foi nesta direção, e um foi no galho e foi naquela direção. Se não fosse pelo livro de Efésios para trazer de volta e colocar no lugar correto que Deus colocou, todos estaríamos inteiramente confundidos. Mas os dois têm uma doutrina, mas se deterioram nela, cada um. Esses são os da santidade e os calvinistas também, os arminianos. Agora, os calvinistas têm uma coisa verdadeira. Creio nisso, que a doutrina calvinista, creio nisto. Em segurança, creio que a igreja tem segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela estará lá, está certo? A igreja está eternamente segura. Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte: se você estiver na igreja, muito bem, você está seguro com a igreja, mas é melhor que permaneça na igreja. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Não. Pondo seu nome no livro? Não, senhor. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. E esse corpo que Deus julgou no Calvário foi o corpo de Jesus Cristo, e somos batizados nesse corpo através de um Espírito. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Nada pode nos separar, nada nos tocar. Se você sair, você sai por vontade própria. Mas tão certo quanto se você estiver no corpo de Cristo, tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isso. Você não pode pecar. Talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, mas se estou em Cristo, Deus não vê isso, porque seu pecado expia.